E foi assim que o Viktor Frankl foi então expulso da Sociedade de Psicologia Individual. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Alberto Neri e aqui a gente fala bastante de psicologia e logoterapia. O ano era 1927 e o jovem estudante de medicina Viktor Frankl, no auge dos seus 22 anos de idade, era muito envolvido já com a psicologia. Como eu já contei aqui no canal também, ele desde a adolescência trocava cartas e estudava psicanálise com o próprio Freud, além das aulas e palestras que ele assistia em Viena, que era algo muito comum na época. Mas ele foi se aprofundar mesmo na psicologia com o Alfred Adler, a segunda grande escola de Viena, o criador da psicologia individual e certamente um dos maiores nomes da história da psicologia moderna. E Frankl se aproximou bastante dele, mas um detalhe curioso é que mais do que proximidade com o próprio Adler, Frankl era muito próximo de dois professores que ele tinha na faculdade de medicina e que eram também interessados na psicologia. Um deles era Oswald Schwartz e o outro era Rudolf Allers. A gente até tem algumas obras em português desses professores de Viktor Frankl. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, essa preciosidade aqui é uma obra do professor Schwartz e é um livro chamado Psicologia do Sexo. É um dos primeiros grandes livros de psicologia falando da sexualidade humana. Esse era um dos grandes mestres de Viktor Frankl e alguém por quem ele tinha muita admiração, muito carinho e de fato tinha como um dos seus tutores. E o outro professor, o Rudolf Allers, a gente também tem esse livro aqui em português, que na verdade é uma crítica à psicanálise. Allers era um grande crítico da psicanálise, o livro chama-se Freud, um estudo crítico da psicanálise. Também é um livro que você pode ter acesso. Então nessa época, Frankl era muito influenciado por esses dois professores que ele tinha e também pelo Max Scheler, de quem ele gostava bastante de ler, né, as obras, enfim. Eram as grandes influências que ele tinha, apesar dele estar ali participando do grupo do Adler. Vocês podem ver aqui nessa imagem, inclusive, um cartaz que era de um desses encontros da Sociedade de Psicologia Individual, da qual Frankl fazia parte, e da qual ele acabou sendo expulso depois. Eu já vou contar os detalhes para você. O que aconteceu? Em 1927, tanto o professor Allers quanto o professor Schwartz romperam com o Alfred Adler, seguiram outro caminho. Isso, aliás, a gente sabe que é muito comum na psicologia. Havia ali os grandes mestres e de repente os seus dissidentes, enfim, a psicologia cresceu muito dessa forma, inclusive. E a princípio o Frankl ficou lá, seus professores saíram e ele ficou. E o Adler ficou esperando qual seria a reação dele. E agora? Ele ia tomar partido dos seus dois professores ou ele ficaria ali na Sociedade de Psicologia Individual, né, seguindo ali as orientações do Alfred Adler. Essas divergências, acima de tudo, eram divergências teóricas, mas a situação ficou ali meio que uma saia justa para o Viktor Frankl e na medida em que vieram cobrar dele uma atitude, ele não hesitou. Ele começou a defender um ponto de vista muito parecido com um dos seus professores, na frente de todo mundo. Basicamente, era uma crítica de que a psicologia individual não havia superado ainda o psicologismo, e diz ele que declarou-se abertamente partidário do professor Schwartz, chegando a chamá-lo em público de meu professor. Dá para imaginar ali, né, a saia justa, ele em terreno inimigo agora, porque o Schwartz era uma persona non grata entre o pessoal da psicologia individual e ele não somente defende o seu ponto de vista, como o chama de meu professor. Frankl disse que naquela ocasião ele tentou, em vão, fazer uma mediação ali entre o Adler, o Allers e o Schwartz, mas não adiantou nada. E dessa noite em diante, o Adler nunca mais trocou uma única palavra com o Viktor Frankl. Frankl diz que nem os cumprimentos que ele fazia quando chegava ali no Café Siller, onde era o grupo, o ponto de encontro do pessoal da psicologia individual, nem aos seus cumprimentos o Adler respondia mais. E foi assim que o Viktor Frankl foi então expulso da Sociedade de Psicologia Individual. Tudo isso faz parte da história, não é? E de como o próprio contexto que favoreceu o surgimento da terceira escola de Viena, que seria a logoterapia, acabou acontecendo algum tempo depois. Vale lembrar que quando a gente fala, não é, na logoterapia, uma terceira escola de Viena,
a gente não pode dizer que somente o Frankl estava nessa direção, porque, como a gente viu agora mesmo, os próprios professores de Frankl também já estavam numa outra direção da psicologia, que não era mais a psicologia individual. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já tinha ouvido falar alguma vez desse lado B da psicologia, dessas intrigas, né? Dessas brigas intelectuais que acontecem e aconteciam mais intensamente entre esses grandes nomes da psicologia? Dá até curiosidade de imaginar a cena, não é? Como é que foi o Viktor Frankl se colocando ali em oposição ao Adler, enfim. Mas isso faz parte da história. Se você gostou desse vídeo, se você gosta da história da psicologia, deixa o seu comentário aqui embaixo, faz a sua inscrição aqui no canal e a gente se vê no próximo.